Olá pessoal, Fábio Akita. Hoje é dia de fazer um episódio que eu vinha postergando faz anos, falar sobre as principais linguagens de programação em uso no momento. Quem acompanha o canal sabe que eu evito ao máximo mostrar código dessa ou daquela linguagem. De vez em quando eu mostro uns trechos de JavaScript, porque eu sei que a maioria sabe um pouco pelo menos. E em muitos casos eu uso pseudocódigo que não existe quando o foco é conceito. Eu tenho algumas linguagens favoritas, obviamente, Ruby, um pouco de Elixir, Crystal, todas linguagens meio parecidas em sintaxe, embora diferentes por baixo, e mesmo assim eu acho que eu nunca mostrei código delas em nenhum vídeo. Mas hoje eu quero compartilhar algumas curiosidades técnicas e opiniões pessoais que muitos assistindo provavelmente nunca pararam para pensar. A intenção não é fazer prós e contras, falar bem ou mal de qualquer linguagem. A ideia é fazer você enxergar sua linguagem favorita com outros olhos. Eu já vou avisar, meu objetivo não é dizer que linguagem X é melhor que linguagem Y, nem nada disso. Então, os macacos de auditório de torcida organizada pode se retirar. Programação não é para isso e código não liga para sua lealdade a essa ou aquela tecnologia. Na verdade, tecnologia e inovação recompensam a deslealdade. Quem conhece mais tecnologias diferentes sempre vai ser melhor e, na verdade, esse vídeo é para mostrar isso. Iniciantes vão ter seus níveis de ansiedade indo para as alturas, porque eu vou mostrar um monte de coisas que vocês nunca viram. Não se aflijam, anotem os termos que não conhecem, estudem, depois voltem para assistir de novo. A primeira coisa que eu quero levantar é o seguinte: Python, nos últimos anos, aumentou rápido de popularidade, principalmente por causa de projetos como Jupyter Notebooks, Pandas, TensorFlow, PyTorch e outros projetos relacionados a Data Science, Machine Learning. Se você se interessa por essas duas áreas, acho que é seguro dizer que a maioria dos cursos e artigos a respeito vai usar uma ferramenta feita em Python. Por isso, parece que Python é a linguagem que se deve aprender, certo? Não está errado e não me entenda mal. Apesar de não ser minha linguagem favorita, eu não tenho nenhum problema com Python. O que eu quero demonstrar hoje é mais dar uma perspectiva pé no chão. Primeiro de tudo, na minha opinião, Python estava no lugar certo na hora certa. Nos anos 90, a linguagem de script mais popular no nascente mundo de Linux foi Perl. Acho que muitos iniciantes aqui nunca ouviram falar, mas muitos scripts de configuração e administração de sistemas Linux eram escritos em Perl. E quando a web começou a surgir, as primeiras aplicações interativas web, o que conhecemos hoje como programação back-end, era ou em C ou em Perl, porque essa linguagem era mais flexível para lidar com strings, como o HTML, por causa da sua principal funcionalidade, Regular Expressions, ou regex. Mais especificamente PCRE, ou Perl Compatible Regular Expressions. Quem programa em Objective-C ou Swift para iOS e Mac e já tentou usar regex deve ter notado como é um pouco diferente do regex compatível com Perl. Isso porque a Microsoft, a Apple, usam regex com sintaxe baseada em ICU, que é International Components for Unicode. Eles são parecidos, mas tem pequenas diferenças que podem confundir quem não sabe que existem dois padrões diferentes de regex. Enfim, por causa de Regular Expressions, Perl sempre foi muito usado para processar textos, logs, até coisas como sequências de DNA em pesquisa de genoma e coisas assim, já que envolve muito pattern matching de sequências. Porém, na virada do século, o pessoal de Perl quis dar passos maiores que as pernas. Eu lembro que queriam desenvolver um novo Perl, o Perl 6, como uma virtual machine que suportasse múltiplas sintaxes de linguagens por cima, o projeto Parrot. Esse ciclo de desenvolvimento levou anos e nunca chegou no fim. O Perl 5, que foi a última grande versão de Perl, ficou estagnado e sem novidades por muito tempo. Enquanto isso, outras linguagens evoluíram mais rápido de forma mais pragmática e uma delas foi o Python. Não sei se foi a Red Hat que adotou primeiro, mas o fato é que com a incerteza no futuro do Perl, acredito que muitos começaram a migrar para Python. Python também tinha uma sintaxe e ergonomia muito mais modernas. Perl não era originalmente orientado a objetos, embora tivesse como gambiarra classes com Blast. Era uma linguagem dinâmica, de tipagem fraca, então bugs por causa de coerção de valores, de tipos errados, não era incomum. Mas Perl influenciou todas as linguagens de script que vieram depois, incluindo Python, Ruby e o mais óbvio PHP. De onde vocês acham que variáveis com cifrão vieram? De Perl. O principal legado de Perl, na minha opinião, foi popularizar a viabilidade de linguagens dinâmicas para aplicações web e popularizar o uso de Regular Expressions para pattern matching de textos. Várias linguagens até hoje usam a sintaxe específica de Perl, como em Ruby, Node.js, acho que Go também porque usa a biblioteca RE2, que é compatível com PCRE.
Na realidade, nem todas são 100% compatíveis com Perl. Por exemplo, em Python, se usar a biblioteca RE, o método match tem comportamento como se toda regex começasse com crase, que em Perl significa dizer para começar o match no começo do string. Ele também não tem o operador global /g, para isso se usa o método re.sub. São pequenas diferenças, mas pode confundir quem conhecia regex de Perl, por exemplo, e se costuma usar a Vim como editor que suporta regex Perl. De qualquer forma, linguagens que quase totalmente suportam a sintaxe de regex de Perl são Python, JavaScript, PHP, Ruby. Como eu falei antes, a biblioteca RE de Python é só uma casca para a biblioteca Oniguruma, que em japonês significa carro do demônio, sei lá por quê. A Gen Oniguruma de Ruby é a mesma coisa, a classe regexp de JavaScript também. Oniguruma é uma das melhores e mais rápidas bibliotecas de regex que existem, mas não é a única. Linguagens como C#, C++, Go usam outra biblioteca, a RE2, não confundir com Resident Evil 2. Acho que nem a Oniguruma e nem a RE2 forçam a sintaxe de Perl. Eles oferecem o motor, mas os detalhes da sintaxe cada linguagem pode configurar como quiser. Por exemplo, C# tem a opção de usar verbatim string literal, que é escrever a regex com arroba na frente. Assim não precisa escapar caracteres especiais dentro do regex com barra ao contrário. Algumas linguagens não usam o estilo Perl e sim a sintaxe ICU de International Components for Unicode. Exemplos disso são a classe java.ut.regex de Java, a classe ICU regex pattern de C++, a classe NS Regular Expression de Swift da Apple, as funções preg asterisco de PHP, e eu pessoalmente gosto mais da sintaxe Perl. Quando precisava usar ICU para programar mobile de iOS em Swift ou Objective-C, eu lembro que vira e mexe eu tropeçava na sintaxe. 11 anos atrás, eu fiz um pequeno experimento em Objective-C para importar o Oniguruma e adicionar a sintaxe de regex de Perl para programar iOS. É uma das poucas coisas que ainda sobrou no meu GitHub. A maioria dos meus códigos sempre foi para projetos de cliente e por isso eu tenho bem pouca coisa aberta. Essa foi uma delas. E 11 anos atrás, foi 2011, pouco mais de 2 anos depois que a App Store abriu oficialmente. Além do regex não ser compatível com Perl, formatação de data e hora também não era compatível com a biblioteca Time de Linux. Sabe a função strftime, onde podemos pedir para formatar data e hora usando um string de template como %d, %m, %y, etc, etc? Em Objective-C e depois Swift, usando a classe dateFormatter com o método dateFormat, o mesmo template fica assim, dd /mm /yy, É bem diferente e isso me incomodava porque Ruby usa o mesmo padrão de C, mas de novo Objective-C e Swift usam o padrão ICU. Diferente de regex, onde a sintaxe Perl ainda é forte em muitas linguagens em vez do formato ICU, no caso de formatação de data e hora, o formato ICU é mais forte do que strftime de C. C++, Python, Ruby, Elixir ainda usam o formato de C, mas Swift, Java, C#, PHP, JavaScript usam o formato ICU. Tecnicamente, por serem padrões internacionais de Unicode, o formato ICU é que deveria ser o correto, mas por direito, formatos derivados do mundo Unix e Linux continuam sendo usados. E de novo, naquele projetinho da biblioteca que eu fiz para Objective-C, além de importar o Oniguruma, também implementei uma versão de formatador de data e hora usando a função strftime da biblioteca Time de C. Assim eu poderia usar os formatos de Linux e contrariar o formato ICU. E por quê? Só para mostrar que era possível. E eu contei essas duas histórias para ilustrar um ponto. Eu não sei se vocês entendem que muita coisa de JavaScript ou Python não são escritos em JavaScript ou Python, e sim em C. A classe regexp de JavaScript ou RE de Python são meras casquinhas, mas por baixo chamam bibliotecas escritas em C. Eu digo isso porque muitas linguagens são escritas nelas mesmas. O compilador de Rust é escrito em Rust, o compilador de Go é escrito em Go. Muito do OpenJDK de Java é escrito em Java. Linguagens compiladas costumam muitas vezes ser escritos nelas mesmas. Isso não torna automaticamente uma linguagem melhor ou pior, apenas facilita para os desenvolvedores dessas linguagens não ter que ficar mudando de linguagem o tempo todo. Por exemplo, escrever o compilador em C, mas as bibliotecas em Rust. E eu lembrei disso quando conversei com os criadores e mantenedores do Ruby, e eles comentando que escrevem mais C do que escrevem Ruby. Isso é mais uma curiosidade, não comece a brigar em Reddit dizendo que sua linguagem é melhor porque é bootstrapped, ou seja, escrita nela mesma. Mais importante é o seguinte, linguagens interpretadas de script como Python, Ruby, JavaScript ou PHP herdam muitas características da plataforma onde nasceram, do C, diferente de Java ou Go, que é na maior parte escrita nelas mesmas. Linguagens de script costumam parecer mais
cascas para as funcionalidades de C. Veja a função de formatação de data e hora strftime de Ruby ou datetime.strftime de Python. Por que você acha que tem esses nomes? Porque herdaram da função strftime da biblioteca Time, cujo cabeçalho se chama time.h. Se no Linux abrir um terminal e digitar man strftime, vai dar os detalhes da função original de C. Essa função fica disponível numa biblioteca compartilhada chamada libc ou glibc, que praticamente todo programa que roda em Linux carrega e usa. Vamos ver mais exemplos? Em Python, claro, muitos dos métodos do módulo OS são derivados da libc. Temos os.mkdir para criar diretórios. Não por acaso é o mesmo nome do comando que você usa em qualquer terminal de linha de comando para criar diretórios, porque ambos usam a mesma função da libc, ou os.getEnv, que é o mesmo nome da função da libc para pegar variáveis de ambiente. Tem funções do módulo ctypes, que como o nome diz, são tipos de C, como ctypes.memoryCompare, que compara dois blocos de memória e retorna um inteiro. Em particular, vários métodos do módulo math herdam funções do cabeçalho math.h da libc, como math.sim para calcular seno ou math.pal para calcular a potência de um número. A mesma coisa vale para JavaScript, Ruby, PHP, e eu quero pegar esse gancho para voltar para os projetos mais populares de Python. Vamos pegar o Pandas, que é uma ferramenta muito poderosa, flexível e razoavelmente amigável de usar para fazer análise e manipulação de dados. Povo de Data Science acho que começa aprendendo Pandas. Se abrirmos a página do projeto no GitHub, podemos ver que a maior parte é escrita em Python mesmo. Mas essa não é a história toda. Como todo bom projeto moderno de Python, tem um arquivo de requirements que lista as dependências que o projeto precisa carregar para funcionar. Vamos dar uma fuçada. Olha, tem uma quantidade enorme de bibliotecas, mas duas das principais incluem o NumPy e o SciPy. Vamos começar pelo NumPy, que é importantíssimo porque fornece coisas como o array multidimensional, funções de álgebra linear, transformada de Fourier e mais. Vamos abrir o projeto no GitHub e olha só, 1/3 é código C. Um dos pontos fortes do NumPy é justamente facilitar integrar com bibliotecas em C e Fortran. É por isso que para gerar o pacote para Mac, por exemplo, o script que está na wiki manda instalar o pacote de Fortran. Ou na página de wiki para Windows, precisa do MSVC, que é o pacote de compiladores de C e C++ do Visual Studio da Microsoft. Sim, para gerar o pacote de um projeto de Python, precisa de compiladores de C, C++ e Fortran, sabiam disso? O NumPy é requisito para usar o SciPy, que é um conjunto de módulos científicos para estatística, otimização, integração, álgebra linear, processamento de sinais, imagens e muito mais. Ele usa os arrays multidimensionais de NumPy, por exemplo. E no que SciPy é feito? Quase 1/5 do código é Fortran e quase outro quinto é C e C++, ou seja, pelo menos 2/5 do projeto todo também não é em Python e também precisa de compiladores de Fortran, C e C++. Todo projeto de Data Science feito em Python precisa usar NumPy e SciPy, que são os grandes diferenciais, e eles são feitos em boa parte em Fortran, C e C++ e não em Python. E isso não é para minimizar, denegrir ou falar mal de Python, mas sim para quem não sabia entender que só porque a cara da frente é uma linguagem, não significa que por baixo do capô também é. E o TensorFlow, que todo mundo fica hypado para Machine Learning. Vamos ver a página do GitHub? Olha só, bem mais da metade do código é em C++, só 1/5 dele é Python. O grosso, o motor mesmo é todo em C++. E o PyTorch, que é redes neurais acelerado por GPU, metade desse código é em C++. E isso porque eu não estou olhando as dependências no arquivo de requirements. Uma parte significativa que não está contando aqui é a biblioteca de CUDA da NVIDIA e os shaders para aceleração em GPU, que podem ser escritos em várias linguagens, incluindo Python, mas compilam para HLSL ou GLSL, que é o OpenGL Shader Language. Eu falo sobre linguagens de shaders e GPU no vídeo da longa história de CPUs e GPUs, depois deem uma olhada. Para usar esses projetos, sabendo um pouco de Python é suficiente, mas se alguém queria realmente entender como redes neurais, aceleração via GPU para esse tipo de computação realmente funciona, obrigatoriamente não é Python, e sim C++, linguagens de shaders para GPU. Eu estou sendo pedante nisso porque da forma como muita gente faz propaganda, parece que é tudo feito em Python e basta saber Python para resolver tudo nessa área, o que não é verdade. E de novo, meu objetivo não é pegar no pé do Python. Como eu contei no começo, ele estava no lugar certo, na hora certa, quando o Perl 5 foi desaparecendo. Linguagens de script como Perl ou Python, que foram feitos para funcionar muito perto do sistema operacional, são ótimos para funcionar como cascas para as bibliotecas de alta performance feitos em C ou C++.
Era esse tipo de coisa que se fazia com Perl, que era menos ruim do que escrever scripts de SH ou Bash e depois passarmos a usar Python, que com sua sintaxe bem simples e espartana, caiu como uma luva para administradores de sistemas que precisavam fazer coisas rápidas. Com o tempo passou a ser adotado em distros com programas como o Conda, que é escrito em Python e serve para instalar e gerenciar pacotes. Não confundir com o Anaconda, que é outro projeto para computação científica. Daí o pessoal de pesquisa de um Google passa anos desenvolvendo um TensorFlow da vida em C++. Nesse estágio ele é difícil de usar, precisa saber C++. Em cima dele fizeram scripts em Python e um ferramental com mais usabilidade e mais simples de usar para a maioria das pessoas. Essa é a vantagem do Python. Diferente do TensorFlow de Python, o TFJS ou TensorFlow.js é na maior parte escrito realmente em TypeScript e JavaScript. Assim como em Python, as partes que exigem performance e fala diretamente com o hardware como o GPU são feitas em C++, mas na versão de JavaScript ele pode rodar no navegador e utiliza suporte a WebGL e WebAssembly. A versão de JavaScript não faz tudo que é de Python, mas é suficiente. Tem o TensorFlow Lite para rodar em smartphones também. E enfim, o principal é entender que quando precisarmos de performance, normalmente precisamos mais do que Python. E para não pegar só no pé do Python, JavaScript é similar. Tudo que é impressionante e roda rápido no navegador não é mérito do JavaScript, e sim do navegador, que oferece APIs como o WebGL para dar acesso à aceleração via GPU, e todo navegador é feito em C++. Entendam, toda linguagem interpretada depende muito do sistema operacional e outras bibliotecas instaladas. Voltando ao ponto onde linguagens como Python, JavaScript ou PHP dependem de bibliotecas como a libc, tanto que os nomes das funções são as mesmas das versões em C, e se a libc costuma vir em toda distro Linux, mas não em Windows ou Mac, como que faz para rodar Python em Windows? Vamos para o GitHub do CPython e eu vou te mostrar o que tem embaixo do tapete. Se procurarmos dentro desse repositório por ifdef ms Windows, temos 8 páginas de resultados e olhem esses trechos. Se nunca programou em C e não sabe o que é pré-processamento, deixa eu pegar um arquivo aleatório desse resultado. Vamos abrir o arquivo ssl.c. Olha aqui na linha 628 tem um ifdef ms Windows. Se não existisse pré-processamento, seria como se tivéssemos duas versões desse arquivo. Uma chamada ssl.c, que teria esse trecho assim, e outro arquivo chamado ssl.c -ms Windows, cujo trecho seria escrito dessa outra forma aqui. Conseguem ver a diferença? O compilador, se estiver em Windows, vai compilar o código com esse if a mais, chamando essa função setFromWindowAir, que só precisa no Windows. Em Linux ou Mac esse código não existe, e isso acontece em dezenas de arquivos, 8 páginas de resultados no GitHub. O código do CPython para Windows é diferente da versão de Linux. Por isso, o CPython de Windows não é igual ao CPython de Linux, que não é igual ao CPython de Mac. Isso vale para tudo, PHP de Windows, JavaScript de Windows. Então, vamos falar de Node.js. O Node é basicamente um projeto de C++. 1/5 desse projeto é só C++, mas precisamos falar de uma das dependências, o libuv, o coração da principal funcionalidade do Node, que é o famoso Event Loop, o Reactor, que é implementado quase 100% em C. Vamos abrir a página dele no GitHub. Olha só aqui embaixo. 97% de C, mas o resto é só coisa administrativa, por isso é 100%. E o que é libuv? Novamente, sendo uma biblioteca de C, num terminal de Linux podemos usar o comando man, que, se alguém tinha dúvida, significa manual e não homem. Normalmente, bibliotecas de C instalam sua documentação nesse formato, e como diz aqui, esse projeto foi feito pelos desenvolvedores do Node.js para ser uma biblioteca com capacidade para rodar em diversas plataformas, como Windows, Mac, BSD, e é quem abstrai as funcionalidades de I/O assíncrono que o Node precisa para o seu Reactor. Cada sistema operacional implementa I/O assíncrono diferente. Linux costuma ter suporte a IPOL, Unix BSD tem KQ, Windows tem IOCP, que é I/O Completion Ports, que muitos argumentam que é superior a IPOL ou KQ, ou seja, a principal funcionalidade do Node só é possível porque quem de fato fornece o músculo é o sistema operacional. O libuv é mais uma casca em C++ para abstrair essas diferentes formas de fazer I/O assíncrono e tornar possível o Node rodar em qualquer sistema operacional. E o Deno, o competidor que muitos consideram melhor que o Node? Eu nem quero tentar entrar nessa discussão de quem é o melhor, mas se abrirmos a página GitHub do Deno, vemos que mais da metade, mais de 60% é escrito em Rust.
Ah, será que é por isso que ele é melhor que o Node então? Na verdade não. Se procurarmos por libuv nesse repositório, vemos que o Rust importa as mesmas funções do libuv do Node. Então, em termos do event loop, ambos fazem a mesma coisa. Claro que podem parametrizar para se comportar diferente, mas a fundação é a mesma e de novo é C++. Eu poderia passar o dia todo dando exemplos em Ruby, em PHP e até mesmo em Java. Mas tudo que é de Java não era escrito todo em Java? E na realidade não. Como último exemplo, vamos abrir a página do OpenJDK e olha aqui embaixo, 13% do Java é escrito em C++. Mas o que? Vamos ver, olha só, muita coisa do Hotspot, que é o motor do JIT ou Just in Time Compiler da JVM, é escrito em C++. Nem mesmo Java, que nasceu nos anos 90 com a frase de Write Once, Run Anywhere, é puramente escrito em Java. E se isso não ficou claro, olha a página de resultados de arquivo C++. Tem pelo menos 100 páginas de resultados, uma parte considerável da JVM não é feita em Java. E isso não é perseguição. Ruby, PHP, .NET, Go, Rust, Swift e todo o resto tem partes consideráveis que dependem de C e C++. Coisas como a libc, coisas de criptografia como OpenSSL ou alternativas como libsodium. Imagina se toda linguagem tivesse que fazer criptografia do zero. O mundo já tem bugs de segurança demais. É melhor todo mundo reusar o que já existe de melhor e mais maduro. E isso só falando em linguagens. Quem fez ciências da computação decentemente não perde muito tempo com discussões de melhor linguagem, mas o pessoal de desenvolvimento web, por alguma razão, vira e mexe, entra nesse tipo de argumento. Então, só para complementar, além de linguagens, no mundo web temos diversos outros serviços e componentes que precisamos usar no nosso dia a dia. Por exemplo, no que é escrito o banco de dados Postgres é mais de 85% de C, e o MySQL, mais especificamente o MariaDB, metade é C++ e quase 40% é C. Bom, mas isso deve ser porque são bancos velhos, né? Um mais novo como o MongoDB deve ser em outra coisa mais moderna. Não, 72% é C++. E o Redis, que usamos para cache ou filas o tempo todo, é quase 80% de C. Mas não significa que tudo é em C ou C++. Vejamos o banco de dados distribuído Cassandra. Esse é quase 100% feito em Java. E não é o único. O Apache Kafka, que é o sistema de filas que eu falei no episódio passado, é quase 75% em Java e 22% em Scala, que é outra linguagem que roda na JVM, então 97% é Java. E falando em sistemas de fila, outro com excelente reputação e maturidade, e que, se não me engano, era uma das estrelas por trás de serviços como o WhatsApp, é o RabbitMQ, que é escrito em Erlang, a plataforma por trás da moderna linguagem Elixir. E aqui vem outra coisa que eu queria explicar. Tanto Java quanto Erlang são muito bons para construir sistemas distribuídos de forma mais produtiva do que fazer em C ou C++. Go também serviria, mas ele ainda é muito novo comparado com os outros. Talvez o próximo grande banco de dados seja em Go, eu não sei. Ele ainda não se provou nesse espaço. Então deixa eu dar minha perspectiva sobre onde cada linguagem tem mais força. Todo sistema operacional hoje é feito numa mistura de C e C++. E quando eu falo sistema operacional ou OS, eu quero dizer coisas como a kernel e drivers de dispositivos, componentes que rodam no Ring 0 de maior privilégio. Todo o resto, nossos programas, scripts, rodam no Ring 3, que tem menos privilégios, o que chamamos de userland. Todo programa em userland precisa usar o kernel do OS como intermediador para falar com dispositivos como SSD, placa de rede, placa de vídeo, teclado, mouse e tudo mais. O único que tem permissão para falar com o hardware diretamente costuma ser o kernel e os drivers, que rodam no mesmo espaço de memória. Isso não vai mudar por muito tempo. A kernel Xinu da plataforma Darwin do Mac, a kernel NT do Windows, a kernel do BSD Unix, que eu não lembro se tinha codinome, dispositivos Android usam a kernel do Linux, dispositivos iOS como iPhone usam uma kernel derivada do macOS. Existem outras de nicho, mas essas são as principais e vão continuar sendo por muito tempo. E todas elas têm uma coisa em comum, são escritos em C e C++. E por que isso importa, já que no final, depois de compilar, vira tudo um binário? Porque essas kernels expõem suas funcionalidades como funções de C, que podemos interfacear com os diversos arquivos de cabeçalho com extensão .h. Para realmente entender isso, precisa entender um pouquinho de como compilação de C funciona. Eu expliquei parte disso em episódios como o do Hello World, a diferença de arquivos texto e binário, e o episódio de linguagem interpretada versus compilado. Depois assistam para entender.
A explicação que eu vou fazer agora, acho que é um pouquinho errado, mas é para simplificar o modelo na cabeça. Se alguém tiver uma explicação de forma mais simples, mandem nos comentários abaixo. Mas pense num driver, como o driver da NVIDIA para placa de vídeo, ou driver para placa de rede, e coisas assim, como se fosse uma DLL de Windows ou uma biblioteca .so de Linux. A kernel, depois que boota, começa a carregar esses drivers. Pense em um import em Python ou JavaScript. As estruturas de dados e funções que esses drivers implementam vão existir no mesmo espaço de memória que as outras estruturas da própria kernel. É como se a kernel já viesse embutida com esses drivers. Uma vez carregado, o driver enxerga tudo que a kernel enxerga e vice-versa. Lembra ponteiros? A kernel pode manipular diretamente uma struct de uma placa de rede, por exemplo. Isso é necessário porque no nível da kernel gostaríamos de ter a maior performance possível, o menor número de abstrações. A kernel ideal não desperdiça recurso fazendo indireções e abstrações. Por causa disso, você nunca vai conseguir fazer um driver em JavaScript, Python, Java ou Erlang. O interpretador de JavaScript, como o Google V8 ou o SpiderMonkey da Mozilla, assim como a JVM de Java ou a Bean de Erlang, poderíamos classificar mais ou menos como máquinas virtuais. A intenção delas é abstrair o sistema operacional por baixo, a kernel. Assim, um programador de Python pode escrever praticamente o mesmo código para rodar em Mac ou Windows ou Linux, e o interpretador do Python vai se virar para fazer funcionar embaixo. A JVM é a que mais esconde o OS por baixo. Python ou JavaScript escondem menos e às vezes precisa fazer um if Windows faça X, else if Linux faça Y, mas é raro precisar. Para ser capaz de criar um driver de dispositivo que consiga interagir direto com a kernel, em particular carregar no mesmo espaço de memória, precisa ser uma linguagem compilada que gera binários com a mesma ABI de C, ou seja, cujo binário seja compatível com binários gerados pelo compilador de C em termos de tipos de dados básicos terem o mesmo tamanho, mesmo alinhamento, mesmo layout de structs e unions, e chamadas de funções sigam as mesmas convenções, tipo uma compatibilidade de API, só que no nível binário. Outra coisa que talvez você não saiba de linguagens compiladas como C, C++, Rust, Nin, D ou Go e linguagens tecnicamente interpretadas como Python, Ruby, JavaScript, PHP e até Java, C#, Erlang e Elixir, e eu digo tecnicamente interpretados porque Java não gera binário nativo. E sim, Java ou JavaScript tem coisas como DIT na JVM ou V8 que no final pode gerar binário de alguns trechos, mas originalmente não são binários nativos, só em tempo de execução. O problema de não ter binário nativo de antemão é que não sabemos o endereço de funções e estruturas de dados. Por isso não temos como fazer um código de C que aponta diretamente para essas estruturas usando coisas como ponteiros. Mesmo assim é possível integrar binário feito em Rust ou C com programas em Java ou JavaScript. Por exemplo, um JavaScript consegue importar bibliotecas como o OpenSSL, só que um string de JavaScript não é um tipo de dados igual a um string de C. Um string de Python não é igual a um string de C#. Então, como faz para uma linguagem falar com outra? A única forma do binário gerado por uma linguagem conseguir usar um tipo de dados diretamente via ponteiro de outra linguagem só é possível se são binariamente iguais, que tenham a mesma ABI. Quando não tem, precisa existir um processo de conversão. Você já deve ter ouvido falar dos termos serializar e deserializar, ou marshalling e unmarshalling. A grosso modo, no mundo de web, seria mais ou menos como converter uma estrutura XML num JSON ou vice-versa. O que acontece quando se chama uma API que só devolve XML, mas precisa passar para uma classe ou biblioteca que só entende JSON? Precisa converter. Só que conversão tem o seguinte defeito. Veja esse exemplo de XML que a API hipotética devolveria. Ela tem 845 bytes. Digamos que fizemos um código para converter de XML para JSON, ou seja, faz marshal entre os dois formatos, e eis o JSON equivalente. Esse JSON é um pouco menor, com 808 bytes. O importante é o seguinte, nesse instante a função que converte tem em memória as duas versões ocupando o total de 845 mais 808, que dá mais de 1600 bytes. Agora pense no nível de uma struct de C versus um objeto JSON de JavaScript. Não tem como criar um ponteiro para um objeto JSON a partir de um código C e tentar usar como se fosse uma struct. Se fossem compatíveis, não precisaria duplicar memória, mas como não são compatíveis, precisamos fazer marshalling duplicando a memória usada.
Eu acho que muito iniciante não pensa assim, mas comece a enxergar onde memória é duplicada. Por exemplo, quando você abre seu navegador e pede uma página web para Amazon.com, por exemplo, sabemos que o servidor web da Amazon vai processar o que precisar para no final gerar um string gigante que é o conteúdo HTML para te responder. Esse HTML está ocupando memória no servidor. Quando ele envia para você e chega no seu navegador, o navegador tem uma cópia dessa string. Tanto o servidor web quanto o seu navegador tem uma cópia do mesmo HTML duplicando memória nos dois lugares. Isso é inevitável. O mesmo vale para um script feito em JavaScript ou Python. Lembra da tal função strftime para formatar data e hora que eu falei lá no começo do episódio? Por baixo é uma função em C. No Python criamos a string %d, %m, %y para formatar a data e chamamos datetime.strftime, e por baixo essa função vai chamar a função da libc que também chama strftime. Para isso precisa criar uma string de C, mas a string de Python não é compatível com string de C, então precisa converter e isso vai duplicar esse string. Esse é um dos custos escondidos que tem em várias linguagens quando integram com bibliotecas locais feitas em C, por exemplo, ou quando fazemos chamadas remotas para APIs de microserviços ou servidores de bancos de dados. Várias estruturas de dados, como string, estão o tempo todo sendo duplicados para converter num formato que o outro lado entende. O exemplo que eu dei de XML e JSON são pequenos, nem 1 KB, mas no mundo real, quem já trabalhou em projetos de verdade sabe que estamos transitando documentos muito maiores que isso, de centenas de usuários o tempo todo. É uma das razões de tanta diferença no uso de recursos entre diferentes linguagens ou diferentes bibliotecas. Quando Java tinha a noção de escrever tudo em Java, ou seja, tudo rodando dentro do mesmo processo, na mesma JVM, onde todas as bibliotecas também seriam em Java, não era só para ser bonito. Uma das vantagens é que se tudo fosse feito em Java, internamente não precisa ter marshalling e unmarshalling. Poderia lidar diretamente com referências para as estruturas de dados, sendo que se integrar com uma biblioteca feita em C, usando o recurso de JNI ou Java Native Interface, precisa existir uma tradução entre o layout do espaço de memória de Java para o espaço do C. O mesmo vale para outras linguagens que não trabalham com os mesmos tipos de C. Se ficou abstrato até aqui, deixa eu mostrar um exemplo super besta em Python. Considere o seguinte trecho de código em Python. Aqui eu estou importando um módulo qualquer feito em C e em seguida eu chamo uma função declarada nesse módulo passando um string qualquer. Vamos ver como teríamos que fazer essa função em C. Primeiro eu declaro a tal função cfunction, que recebe uma string e imprime na tela. Um string em C é só um array de caracteres que termina com um caractere nulo. Já um string em Python é um objeto, uma estrutura de dados bem diferente. Por isso embaixo declaramos uma segunda função chamada pycfunction, que recebe um objeto Python cujo tipo é um ponteiro para PyObject, chamado args. O primeiro argumento é o self, que todo método de Python declara explicitamente, o equivalente this em JavaScript, por exemplo. O importante nessa função é essa pybytes_s_string, que vai devolver o ponteiro para o array de chars que está nessa variável pys. Agora, para aquele código em Python conseguir chamar esse código em C, precisamos de outro código que vai intermediar isso, escrito em Cython, com extensão .pyx, mais ou menos assim. Esse é o código que faz o tal marshalling, ou conversão do objeto de string do Python para um array de char. É isso que faz o método encode da string, duplica a string. Isso é importante porque o objeto de string de Python está sob controle do garbage collector de Python. Digamos que ele decida que ninguém está usando mais essa string e limpa da memória, mas no lado do C, que o garbage collector não enxerga, a string ainda era necessária, daí iria crashear o programa. Mas passando uma cópia separada, agora cada um tem seu próprio string e um não pisa no pé do outro, mas o custo disso foi duplicar essa string. É assim que linguagens como Python, JavaScript, Ruby ou PHP fazem para falar com funções de bibliotecas em C, via marshalling e unmarshalling, de estruturas de dados onde cada lado gerencia a memória do seu jeito. No lado do Python, o garbage collector dele se vira com os objetos que ele criou, e do lado do C vai usar, por exemplo, malloc e free para lidar com esse espaço de memória. Por isso que precisa duplicar memória na comunicação entre eles e por isso é mais pesado. E qual a diferença com uma linguagem que compila binário nativo compatível com C como o Rust? Vamos fazer a mesma coisa usando o Rust agora. Eis um exemplo de um código Rust que chama uma função de alguma biblioteca C qualquer que recebe uma string como parâmetro. E sendo em C, sabemos que string de C é sempre um ponteiro para um array de char terminado em nulo.
Esse extern C é para declarar a assinatura da função C externa que vamos chamar, cujo nome é cFunction. De novo, o parâmetro é o ponteiro para o array de char. Na função main, começamos criando um string de Rust, só que assim como no caso do Python, um string de Rust é um objeto, uma estrutura de dados diferente de array de char. Por isso criamos um cstring, que existe no módulo stdffi, para converter o string de Rust num string de C. Finalmente, dentro de um bloco inseguro, unsafe, chamamos a função de C, passando esse novo string de C como ponteiro. Assim como em Python, tivemos que duplicar a memória para converter os strings, mas em Rust podemos pular a parte de criar string de Rust e direto já trabalhar com a string de C. Para demonstrar isso, deixa eu começar fazendo uma nova função em Rust, besta, que recebe um string e converte tudo para maiúsculo. É simples, recebe uma referência para um string e retorna outro string. Agora vamos ver a mesma função, mas usando direto string DC em vez do string de Rust. Eu não sou super fluente em Rust, então eu não sei se tem jeito melhor de fazer isso, mas veja a diferença. Agora o parâmetro é direto um string de C e devolve um string de C. Um objeto de string de Rust tem métodos convenientes como toUpperCase para transformar tudo em maiúsculo, mas para trabalhar em cima de um string de C, precisamos manualmente iterar caractere a caractere do array e transformar em maiúsculo com o método toAskUpperCase. Para fazer código Rust compatível com a estrutura de C, sem ficar convertendo em objetos nativos de Rust, que são mais convenientes, mas duplica memória, precisamos praticamente escrever C usando sintaxe de Rust. Não vai ser o código mais bonito do mundo, mas em casos mais complexos que esse, certamente vai ser melhor do que escrever C na mão, porque podemos contar com os recursos mais avançados de gerenciamento de memória e segurança que o compilador do Rust nos fornece. Mas se alguém tinha dúvidas de como trabalhar com Rust e C, por exemplo, na kernel do Linux, esse é um exemplo besta que ilustra como é mais ou menos. Agora é minha opinião, mas dado o que eu expliquei até agora, o que eu penso de linguagens é o seguinte: se quiser fazer programação de sistemas, ou seja, coisas de baixo nível, como drivers de dispositivo, ou mesmo componentes de infraestrutura, como a stack do TCP, o certo é usar C, C++ e agora Rust, ou até linguagens meio desconhecidas, mas de um pouco mais alto nível, compiladas como Nin ou a linguagem D, que como o nome diz, foi pensado para ser sucessor de C, mas nunca conseguiu popularidade, talvez porque Rust e Go surgiram no meio do caminho e meio que roubaram os holofotes. Numa camada acima, vem construção de ferramentas de administração e infraestrutura. Antes, muitos faziam bibliotecas em C, como o Oniguruma para regex, e para facilitar o uso, criavam clientes com linguagens dinâmicas de script como Python ou Perl da vida. Mas Rust e Go tornaram menos dolorido escrever esse tipo de software. A sintaxe é mais moderna e limpa do que C ou C++, então não é incomum que não precise mais fazer scripts de Python por cima para facilitar o uso. Exemplo disso é um Docker feito em Go. Antigamente, alguém poderia criar um libdocker em C e um script chamado Docker em Python que integra com essa lib para ser a ferramenta de linha de comando. Agora podemos usar só Go ou só Rust. Go e Rust geram binários quase tão eficientes quanto C ou C++, e no caso de Rust até mais eficientes e mais seguros em muitos casos. Nos últimos anos, o mundo Linux ganhou várias ferramentas, como o terminal Alacrity, feito em Rust, que eu gosto bastante, e tem essa página com várias ferramentas alternativas escritas em Rust que eu uso no dia a dia, como o exa, que substitui o ls, o prox, que substitui o ps, fd, que substitui o find, e muito mais. Depois deem uma olhada. Depois entramos na categoria que eu não expliquei muito, que são sistemas distribuídos. São softwares como bancos de dados ou sistemas de armazenamento de volumes grandes de dados. E aqui eu vejo muitas soluções que saíram do ecossistema Apache, como Apache Hadoop, Apache Solr, Apache Spark, Apache Kafka, Apache Cassandra e muito mais. Todos feitos em Java. E precisava ser em Java? Não. Por exemplo, existem alternativas como a DataStax, que é Cassandra escrito em C++. Mas o que surgiu desse esforço massivo da Apache foi um ecossistema de bibliotecas e ferramentas que facilitam o desenvolvimento de sistemas distribuídos, como o famoso Zookeeper, que é o componente responsável pelo consenso entre diversos nodes de um sistema distribuído. Se isso soou grego, pensa assim: a grande vantagem de um banco de dados Cassandra é conseguir aumentar a capacidade adicionando novos servidores no cluster. O sistema se coordena para receber esse node e passa a distribuir o
armazenamento e processamento para ele. Se um node falha, o sistema de consenso lida com isso também via eleições, por exemplo. São soluções para quem precisa lidar com petabytes de dados, não é para tech startup pequena sair usando. A grande vantagem do Java é ser mais produtivo e menos doloroso do que C++. Uma coisa é fazer algo relativamente pequeno em quantidade de linhas de código, como uma ferramenta de linha de comando ou driver, e outra coisa é criar um software massivo com milhões de linhas de código para lidar com processos complexos, como coordenação de dados massivos em nós de um sistema distribuído. Java foi a escolha certa na época, talvez a única escolha. Pouca gente conhecia Erlang e a sintaxe também nunca foi muito familiar para quem se acostumou à herança da sintaxe do C. Hoje em dia, um novo Cassandra poderia ser feito ou em Elixir ou em Go, mas sendo sistemas super complexos e já maduros, não existe motivo para reescrever tudo nessas linguagens. Erlang eu acho que foi uma oportunidade perdida e Elixir apareceu uns 5 ou 10 anos mais tarde do que deveria. Se tivesse aparecido no começo dos anos 2000, certamente seria uma das linguagens mais usadas hoje. O Zookeeper que eu falei, boa parte de suas funcionalidades existem por padrão no Erlang, que também usa uma máquina virtual e foi feito para criar serviços distribuídos no mercado de telecomunicações dos anos 80. Ele estava muito à frente do seu tempo, muito antes de começarmos a nos preocupar com escalabilidade horizontal em tamanho de internet no fim dos anos 90. Só que naquela época as opções era fazer tudo em C++, que é eficiente, mas é masoquismo, ou C#, mas aí estava fechado no ecossistema de Windows da Microsoft, ou Java, que era multiplataforma e bem mais amigável do que C++. Por eliminação, escolhemos Java. Só que a JVM não foi criada para sistemas distribuídos como Erlang, então empresas como Apache precisaram criar essa infraestrutura, criando componentes como Zookeeper, Storm, Flink. Eu posso estar superestimando um pouco, mas eu acredito que se fosse fazer tudo o que tem no portfólio da Apache em Elixir, seria mais produtivo e menos difícil hoje. Mas nunca vamos saber, porque a essa altura do campeonato não vale a pena tentar reescrever um ecossistema inteiro. A Apache já resolveu esses problemas com Java e equiparou as funcionalidades com o Erlang. Para entender qual é essa grande vantagem do Erlang, assista essa minha palestra onde eu explico como isso funciona dentro da VM do Erlang. Do ponto de vista de sistemas distribuídos, outra alternativa moderna é Go. Só que Go também tem menos ferramentas do que Java ou Erlang, que tiveram muito mais tempo para amadurecer. Assim como Java, primeiro precisaria criar a mesma infraestrutura, algoritmos de consenso, sistemas de arquivos distribuídos, sistema de processamento de batch, strings distribuídos, armazenamento em cluster e assim por diante, antes de conseguir fazer os equivalentes Spark, Kafka ou Cassandra. De novo, é tudo especulação da minha parte, porque a realidade é que se eu precisar de sistemas distribuídos, eu vou olhar o ecossistema Java da Apache primeiro. Para não ficar parecendo que a Apache só faz Java, na realidade hoje em dia as soluções dele estão focadas em formatos de dados como Parquet e sistemas para lidar com análise de dados como o Apache Arrow para In-Memory Analytics, que é em boa parte feito em C++. Ou o Apache Data Fusion, que é um framework para planejamento, otimização e execução de queries escrito em Rust. Enfim, o portfólio Apache é impressionante. Todo programador precisa acompanhar se quiser saber o que tem de melhor em infraestrutura e análise de dados. O que nos leva à criação de aplicações comerciais, como eu chamaria, coisas que a maioria aqui assistindo provavelmente vai lidar mais, aplicações web, seja feito em Ruby on Rails ou Django com Python, Laravel com PHP, Spring Boot com Kotlin, Express com TypeScript e assim por diante. Aqui vem um divisor, os softwares que eu falei até aqui, como um kernel de OS, driver de dispositivo, ferramentas de linha de comando de Linux ou até um Kafka ou Cassandra, tem uma coisa em comum. O ideal é que eles mudem pouco, que a maior parte das melhorias sejam em pequenas otimizações de performance, segurança, estabilidade. Eu não quero meu banco de dados mudando tanto que a cada nova versão dá crash o tempo todo. Já aplicações web que lidam com o consumidor final, seja chat, e-commerce, rede social, ferramentas de produtividade como um Figma ou Canva, eles competem pela atenção e o dinheiro das pessoas. E para competir, uma precisa adicionar rápido funcionalidades que superam do concorrente. Mesmo que apareça um bug novo, que alguns vão reclamar, o importante é que dê para subir correções rápido. Para isso queremos linguagens que facilitem produtividade mais do que performance. E sim, daria para fazer sistemas mais eficientes escrevendo 100% em Rust ou Go, ou mesmo Java e Elixir, mas até certo ponto é mais fácil treinar pessoas em Python ou JavaScript e elas se tornam mais rapidamente produtivas nessas plataformas.
Esse é o motivo de por que não jogamos fora Python ou JavaScript, porque taxa homem é mais caro do que custo de CPU por hora. Essas linguagens são mais limitadas, como eu mostrei antes, não servem para desenvolvimento de coisas como drivers ou protocolos de consenso, nem processamento de imagem ou vídeo, mas são ótimos para fazer código cola, mais fácil de usar, importando binários feitos em linguagens mais eficientes como C ou Rust. Portanto, podemos usar um Python da vida para 80% das funcionalidades mais mundanas e usamos C, Go ou Rust para fazer as partes mais difíceis e integramos com uma extensão usando FFI. Daí temos o mundo mobile, Android e iOS. Para aplicativos simples, pense um iFood, Airbnb, até Facebook ou Instagram, podemos apelar para frameworks mais pesados, mas de novo mais produtivos, como React Native ou Flutter, que evita que a maioria dos desenvolvedores precise saber como o baixo nível funciona e produzam mais rápido. A maioria dos smartphones hoje já tem mais de 2 GB de RAM e dá para desperdiçar um pouco. Claro, se todo mundo usa React Native, todo mundo vai estar limitado nas mesmas coisas que ele suporta. Para se diferenciar, fazemos a mesma coisa que eu falei no mundo web. Criamos componentes mais eficientes de mais baixo nível em Swift para iOS ou Kotlin para Android e integramos nesses frameworks. Quem souber o baixo nível sempre vai ser um profissional mais valioso. É obrigatório? Não. Mas você quer evoluir na carreira e ganhar mais no futuro? Então sim, precisa saber. Sabe tudo que eu vim mostrando de exemplo na primeira metade do episódio? Sim, aquilo tem que parecer arroz com feijão para você se considerar um especialista no assunto. Daí chegamos nas categorias mais hypadas e consideradas mais modernas, como Data Science, Machine Learning, Inteligência Artificial, e aqui o mais importante é tirar o máximo proveito do hardware, em particular de conjuntos de instruções como AVX, SSI ou CUDA em GPUs NVIDIA, OpenCL em GPUs AMD, e para isso precisamos voltar para o nível de C++. Como eu expliquei antes, tudo de Data Science em cima de Python começa em bibliotecas como NumPy e SciPy, que são feitos em C e Fortran. Machine Learning, como um TensorFlow, começa em coisas como CUDA e C++. Mesmo em JavaScript, depende de acesso à GPU via WebGL dos navegadores. Não é a linguagem a parte mais importante, e sim acesso a esses componentes de computação paralela de vetores e matrizes de dados. Eu disse no episódio anterior, comentando sobre o ChatGPT, que no mundo de Deep Learning, criar modelos como de geração de imagem do DALL-E 2 ou geração de texto como o GPT-3 custam astronomicamente caro e nenhum de nós vai ser capaz de criar nada perto disso. Só quem tiver acesso a conseguir trabalhar nos centros de pesquisa de uma OpenAI ou Microsoft da vida que vai ter essa oportunidade. Mas para coisas úteis do dia a dia, não precisamos de um GPT. Machine Learning com TensorFlow e modelos ordens de grandeza mais simples já são úteis para escopos específicos, tipo detecção de movimentos é um exemplo para aplicações de realidade aumentada. Muitos não pensam nisso, mas algoritmos mais simples, como de relevância, que é basicamente classificação estatística, já é extremamente útil para coisas como e-commerce conseguirem mostrar produtos recomendados para você, ou sistemas como Elastic, que terem pesquisa fuzzy com relevância, como um mini Google, onde o usuário não precisa escrever os termos exatos, mas mesmo assim ele consegue devolver resultados relevantes. Tudo isso já existe e já usamos em diversos sistemas, de e-commerce a redes sociais. A maioria dos desenvolvedores nem sabe o que é um Elastic ou Solr e acha que vai entender como funciona um ChatGPT. Tá longe, bem longe. Enfim, eu sei que o episódio de hoje talvez tenha sido denso, mas eram alguns pensamentos aleatórios que eu tinha na minha cabeça. Fazia tempo que eu queria dar um dump. Se você é iniciante, não espere compreender tudo que eu disse de uma só vez. Pesquise os termos que não conhecia, volte de novo. Quem já tem experiência já sabia tudo que eu falei. Talvez dê alguns insights para complementar. E o objetivo não era dizer que essa ou aquela linguagem é melhor ou pior. Cada uma estava no lugar certo na hora certa, não necessariamente foram escolhidas por serem as melhores. E mesmo surgindo coisas novas consideradas melhores, não saímos reescrevendo. Maturidade é sempre mais importante que novidade. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem um joinha, assinem o canal e não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais! Com as funções preg, 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 strf time, strf. Ô filha de uma puta! Porra, para de entrar isso aí, caralho! Isso não torna alto... Isso... Pra fazer análise... do que escrever scripts. Código do CPy, do GitHub, roda no Ring Trace.
Ring 3. Do C. Um divisor. O que nos leva àquele... Eles...